Sales Talk. Sales Talk. Se você está nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo pelo podcast, sejam muito bem-vindos ao Sales Talk. Eu sou o Rafael Piepo e hoje, com imenso prazer, o nosso convidado é o Paulo Lugli. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Piepo. Vamos bater papo aqui bem legal hoje. Vamos, vai ser muito legal. Acho que para começar, né, para muitos que não nos conhecem, né, não conhecem a Sucesso em Vendas a fundo e principalmente não conhecem a história, a trajetória do Paulo, né, eu pedir para você, Paulo, falar um pouco de quem é o Paulo Lugli, né, até o momento em que hoje é sócio-diretor da Sucesso em Vendas, mas contar um pouco sobre a tua trajetória, né, como que foi esse caminho, né, até chegarmos nesse momento tão importante. Cara, eu acho que isso faz parte da minha natureza, né? Eu acho que eu nasci numa operação de vendas. Devo ter sido gerado num dia de vendas. Porque na escola eu já era o maior vendedor de rifas que podia ter. Quando eu era do grupo de jovem na igreja, eu era que mais vendia as coisas. Antes de tudo isso, meu primeiro emprego foi no Banco Itaú, né? E eu fui 3 anos contínuo, depois eu fui caixa no Banco Itaú e eu ganhei 2 vezes prêmio como o maior vendedor de seguro dentro do caixa no Banco Itaú, né? Eu ganhava prêmios por isso, dobrava meu salário, então eu sempre gostei muito de vender. Então eu comecei minha carreira, de fato, quando eu fui fazer estágio no SEAG Paraná, hoje é o Sebrae, e lá eu tive o imenso prazer de conhecer o Milton Lisboa, que é meu sócio, meu mentor, meu parceiro, meu amigo, isso lá em 1985, e foi uma coisa engraçada porque, como eu estudava economia, eu fui obrigado a ir para um departamento do SEAG, que era de análise de projetos. Então parecia um funeral aquilo, parecia um centro da tristeza, né? Todos os estudantes de economia com as suas HPs e fazendo cálculo. E no outro andar era o andar que dava consultoria, porque dava consultoria, o SEAG era um órgão de consultoria, né? O Sebrae. E era a parte de marketing e vendas, e aquilo parecia que era uma festa rave lá, né? Eu falava, cara, meu lugar é no andar de cima, não é aqui com essa turma fazendo cálculo, né? E eles não queriam me deixar ir fazer estágio no outro departamento, porque eu era estudante de economia, então eu tinha que ficar ali. E lá eram os estudantes de administração, mas daí eu consegui mexer os pauzinhos e troquei de departamento e conheci o Milton Lisboa. Passei a ser estagiário ali, foi uma carreira, um período maravilhoso da minha vida. E, nossa, eu amava trabalhar no SEAG Paraná, hoje é o Sebrae, repito, Sebrae tem no Brasil todo, mas amava, eu me divertia, acho que foi um presente para a minha juventude, assim, poder ser consultor da área de marketing e vendas dentro do SEAG. E aí, eu fiquei lá 6 anos, mas antes disso Lisboa saiu, montou a nossa empresa, a pessoa jurídica que está por trás do Sucesso em Vendas, né? Que é a Multiprime. E alguns anos depois o Lisboa me tirou do SEAG, então, para trabalhar com ele, quando ele fundou o Círculo dos Profissionais de Vendas, né? Então, dentro do Círculo dos Profissionais de Vendas, em 1991, eu fui ser uma espécie de head de marketing do Círculo, né? Fiquei lá 1 ano. E me aconteceu, por conta do Círculo, eu tive uma oportunidade de ter uma grande oportunidade profissional. Porque lá dentro do Círculo, depois que eu estava 1 ano, já aí sim trabalhando com Lisboa de volta, né? A Austin Ferragens, que era cliente do Círculo, me convidou para ser gerente geral de vendas. E a Austin já era, na época, era a 2ª maior empresa de ferragens e ferramentas do Brasil. Perdia na época para a ICO, para ferramentas gerais. Hoje a Austin é a maior. Mas mesmo assim já era enorme. E eu conversei com o Lisboa falou assim, vai, né? Então eu dei uma saidinha, né? Dei uma saidinha e fui ser gerente geral de vendas. Tinham mais de 200 vendedores, eu comandava 21
supervisores de vendas e tinham 3 canais distintos de vendas, né? Tinha a loja, que era imensa, tinha o Inside Sales, que tinha mais de 55 vendedores só na posição de Inside Sales, e tinha uma equipe imensa de vendedores externos que viajavam o Brasil todo, nas regiões onde pudesse ter centros industriais, principalmente. Então, toda aquela crença, aquilo que eu aprendi como consultor, que eu passei anos, desde 85 até 92, papo de consultor, ajudando, desenvolvendo, ali agora eu tive que me colocar na posição de protagonista, né? Então, a Austin, ela foi uma escola para mim, porque tudo que nossas crenças dentro do círculo dos profissionais de vendas e toda a bagagem que eu tinha trazido do Sebrae, do SEAG, eu agora utilizei de fato como gerente geral de vendas. E ali a pegada era muito pesada, muito. Então, o conceito de ter método, conceito de você liderar vendedores, conceito de você transformar vendedores, de você implementar rotinas inteligentes. Foi lá que surgiu o Bom Dia Sucesso, porque eu achava que a nossa loja da Austin ela era muito deprê, às vezes, o pessoal estava meio caído, então de manhã cedo, às 8 da manhã, eu instituí a reunião Bom Dia Sucesso para mexer com todo mundo. Enfim, foi uma escola. Fiquei 1 ano lá e voltei para o círculo, trabalhar com Lisboa, né? Já não voltei mais como head de marketing, porque começou a surgir, aí só para você entender, Pipo, ali foi onde surgiu o embrião da Sucesso em Vendas, né? Porque em 1993, nós tivemos 2 demandas extraordinárias que nos mudou completamente as nossas vidas enquanto empresa. Foram dois clientes que foram marcos para nós e que queriam projetos extremamente customizados, né? Tailor-made, personalizados, né? Primeiro foi o Mapping, para quem não conhece, quem é mais jovem não sabe, mas o Mapping é a maior empresa de lojas de departamentos do Brasil. Em 1993, quando nós fomos a São Paulo, né, 21 lojas na cidade de São Paulo, sendo que a loja mais emblemática deles na Praça Ramos, no centro de São Paulo, do lado do Teatro Municipal, um edifício de 11 andares, mais 2 subsolos. Então você imagine uma loja de departamentos com 12 andares. E ela já tinha 100 anos de existência, e o Mapping era o Mapping, era o glamour, eram as mega lojas. Então, foi uma experiência fantástica, porque eu praticamente me mudei para São Paulo para poder tocar o projeto dentro do Mapping, customizar e desenvolver todos os treinamentos para todos os chefes de seção. Então, foi construído o método de vendas para o Mapping, customizado para o Mapping, pensando no Mapping e treinando todos os chefes de seção, né? Hoje em dia a gente quase não tem mais lojas de departamento, mas você tinha desde lingerie, agulha de crochê, móveis, casacos de vison, aparelhos de som, CD. O Mapping, até se você coloca no Google para pesquisar, a foto mais emblemática é a foto em que enquadra dentro o teatro do lado, enfim. A Praça Ramos. Hoje esse edifício está a Casas Bahia lá, né? A Casas Bahia a loja da Casas Bahia está nesse edifício. Então, e em seguida do Mapping veio o Boticário. Então, maior empresa de franquia do Brasil. Sobre o projeto do Mapping, você executou ele sozinho? Ou tinha uma equipe junto com você? O Lisboa me ajudou. Me ajudou Lisboa com a idealização, com o desenvolvimento do que precisava, com as ideias, com o direcionamento do projeto. E eu também, mas mais eu na parte executiva, né? Eu que fui para São Paulo mesmo, ficar lá. Isso, na verdade, essa história teve quase 3 anos. Foram 3 anos dentro do Mapping, né? Então, eu lhe digo que eu morava lá porque eu ia mesmo todo domingo à noite e só voltava para Curitiba às sextas-feiras. Ficava ali do ladinho, tinha o Hotel Jaraguá ali do lado do Mapping. Ali eu descia do prédio do hotel, já entrava na porta do Mapping e trabalhava lá dentro dos recursos humanos, onde a gente, depois disso, tomou um vulto muito grande dentro do Mapping, que nos projetou demais. Mas nos projetou muito também foi o Boticário, nessa época, em 93, a mesma coisa, paralelamente,
também participei ativamente, né? Eu tocava os 2 projetos. E o Boticário é a mesma coisa. Na época tinha 1.500 lojas, franquias. Desenvolvemos o método de vendas do Boticário. Foi a primeira empresa que nós formamos multiplicadores, 32 multiplicadores. E no Boticário nós também construímos o programa do líder treinador. Então, a partir dali, dentro do círculo dos profissionais de vendas, mais e mais projetos foram sendo demandados de forma customizada. Que não era um produto que o Círculo possuía. Não, o Círculo tinha muitas coisas boas, mas coisas prontas. Exato. Que nós servíamos todo tipo de empresa. Elas eram extremamente bem feitas e eram úteis para as empresas. Isso eu acho legal, né? Acho que vale comentar, né, que o Círculo era uma empresa que trabalhava com receita recorrente, né? Só que naquela época era um modelo. Era um SaaS. Era um modelo que a gente a gente vendia, né? No caso, o Círculo vendia assinatura. Exatamente. Sim, o Círculo tinha muitos assinantes. Sim, chegou a ter quase 5.000 empresas assinantes no Brasil, do informativo Sucesso em Vendas e uma série de acessórios que os gerentes compravam essa assinatura, de todos esses materiais intelectuais, conteúdo, né? Mas era pronto, então o que ia para o Boticário, ia para uma indústria, ia para a banquinha de revista, ia para o Mapping, porque esses clientes, a própria Austin, eram assinantes. Chegou num ponto que essas empresas falaram, olha, o que vocês fazem é muito bom. Melhor seria se vocês pudessem escrever tudo isso, desenvolver esses vídeos, desenvolver ferramentas, exclusivos, pensando para nós, né? A gente ainda tem que adaptar aqui e tal. Então, e aí começou o trabalho de consultoria, né? Depois acho que a gente pode falar um pouquinho sobre esse conceito de consultoria. E que ano que foi isso do Círculo, essa transição? 90 aí? Começou em 93 com o Mapping, com o Boticário, isso foi pegando corpo em 1994, 95, 96, até que em 97 isso estava muito grande. Tinham muitas empresas na carteira, e nós já tínhamos equipes de consultores indo para o campo. Hoje a gente está muito preocupado com data, né? Com levantamento de informações, para poder customizar as coisas. Isso, é legal até, acho, para quem já leu, ou vale a pena ler aquele livro do Economia do Acesso, né? Ele fala muito sobre o novo modelo de consumo por assinatura, mas o Círculo fazia isso já nos anos 90. Pico, modéstia à parte, nós somos pioneiros em muita coisa. Primeiro seminário no Brasil chamado o Executivo de Vendas dos anos 90, olha que moderno que era. O Executivo de Vendas dos anos 90. Executivo de Vendas para nós eram os gerentes, os líderes. Tá? Primeira empresa no Brasil a construir um seminário usando o quê? Calcule você, a novidade do século. PowerPoint. Ninguém usava isso. Foi um estrondo em São Paulo. Fizemos o nosso primeiro evento, foi no Hotel Transamérica em São Paulo, com uma baita de uma plateia, e foi o êxtase da modernidade. Como assim? Não tem mais as transparências. Agora põe no computador e projeta na parede. O pessoal ia lá na parede e passar a mão. Como é que isso veio parar aqui, né? Que legal. Porque nós sempre fomos pioneiros, sempre. Isso está no nosso DNA, está na nossa vontade de ser diferente. E isso, o pioneirismo aí surge da Sucesso em Vendas com foco em fazer projetos customizados. Também, porque quando você fala... Nós nunca abrimos mão de dos nossos princípios básicos, que são 2. Que é a nossa crença principal. Vendedores, para ter sucesso, precisam de um método de vendas. Que não é nada a ver com regrinha, com passinho de venda, os 8 passinhos da venda, e não. Método científico, pensado em cada negócio. Isso é um princípio. E o outro que não abrimos mão é de que os gerentes têm que se tornar líderes treinadores ou líderes
motivadores, líderes inspiradores, podemos usar o nome que quiser, mas a formação da equipe de vendas, ela se dá através do seu líder, não através de curso, de palestra, de RH, em que pese tudo isso ajuda. O RH, nós, a consultoria, os cursos, as palestras, são acessórios que impulsionam, que ajudam muito. Mas o treinamento de verdade, transformador e produtivo, ele vai ter esse resultado fantástico quando o gerente ele percebe que ele pode ser o líder treinador. Então, queria falar alguma coisa? Perfeito. Não, eu ia aproveitar, né, já que você falou, são 2 princípios, né? A gente sabe muito bem, né, o princípio de ter metodologia, né, customizada. Isso já vem, a sucesso em vendas surge a partir desse princípio. Quando a gente fala em desenvolver metodologias personalizadas, né, como que foi na época, né, navegar entre desenvolver metodologias para empresas de varejo, por exemplo, como Boticário, enfim, você vai comentar, Mapping, Casas Bahia, etc. Casas Mapping, Bahia, até desenvolver metodologias específicas para grandes indústrias, né, que tem uma história muito interessante. A partir dali de 97, então, surge a Sucesso em Vendas de verdade. A Sucesso em Vendas existia enquanto um departamento do Círculo, né? Em 97, a gente transforma a Sucesso em Vendas, de fato, numa empresa de consultoria, onde tudo é extremamente customizado. Eu, com todo respeito e humildade, todos esses anos, a gente não tem concorrência. A gente tem alguém que tenta nos imitar, mas não temos a concorrência. Por quê? Porque nós abdicamos da questão de ter coisas prontas na prateleira. Nós precisamos pensar no cliente. Então, quando você toca assim, nós fizemos trabalhos fantásticos com o varejo, até hoje fazemos. Nós navegamos, nós somos uma empresa extremamente especializada em varejo. Nós entendemos do varejo, das dores do varejo. E isto vem de muitos anos. Então, quando você fala em varejo, os maiores varejos do Brasil, quase todos são clientes ou foram da Sucesso em Vendas e todos com muito sucesso. Mas e a venda B2B? E o call center? São outros canais. Da mesma forma, nós temos histórias fantásticas dentro das grandes empresas de telefonia com seus call centers, enfim. E a indústria, nós temos cases que foram ícones, né? São ícones para nós, né? Você me permite dar como exemplo alguns aqui. Então, por exemplo, BASF. A BASF, a maior empresa química do mundo, né? Alemã. Ela está em São Paulo. Então, dentro deste princípio de que você precisa ter método de vendas customizado e liderança treinadora, e aí, o que a BASF tem a ver com a Casas Bahia? Absolutamente nada. Até porque quando você se depara dentro de uma BASF e você entra na sede deles, que é gigantesca, você se depara lá com a equipe de vendas. A maior parte deles com mais de 40 anos de idade, 45, todos engenheiros químicos, todos com pós-graduação, até mestrado. E você não pode tratar este vendedor como o vendedor da Casas Bahia. Não significa que um seja mais ou menos importante. São coisas diferentes, né? E aí, como é que você faz para resolver o problema? Você lembra dos teus princípios. Eu não tenho nada pronto. O que eu preciso é desenvolver um método de vendas. Eu preciso que os vendedores aprendam a usar esse método de vendas para que eles sejam mais produtivos, e eu preciso que a liderança deles seja o grande mentor, monitor, técnico, instrutor deste método com os seus vendedores. Então, ok, isto se faz de um jeito na Casas Bahia e isto se faz de outro jeito na BASF. E aí, BASF foi um grande sucesso, com todos os desafios que você possa imaginar, porque é um mercado altamente complexo, porque BASF Têxtil, BASF Couro, BASF Química, que tem a Suvinil, a tinta Suvinil é da BASF, enfim. E você está se tratando de você vender um insumo, não é um produto final.
É um insumo que ninguém sabe que existe, né? Quando você pinta uma camiseta, você tem tinta, tem as químicas da BASF aqui para você poder fazer as coisas, né? E foi um sucesso tão grande, Pepo, que eu tive o prazer de receber a diretoria da Alemanha para que eles viessem aprender conosco o que nós fizemos de tão extraordinário na área comercial da BASF, que estava para fechar a área comercial no Brasil e ser transferida para o Peru, para Lima. Sim, eles nos procuraram com uma última cartada. Sério, com uma última cartada. Eles iam embora, não a fábrica. Sim. Eles iam levar a gestão comercial daqui para fora. E dois anos depois estava aqui a diretoria da Alemanha, eu 3 dias de imersão em inglês com eles, contando como que foi feito para que eles pudessem fazer um benchmarking e levar isso para a Alemanha. Isso foi extraordinário, foi sensacional, foi muito bom. Outro case extremamente importante é Johnson & Johnson, também uma das maiores empresas do mundo de care, né? De medicamento, de tudo que você possa imaginar. Johnson & Johnson tem, todo mundo conhece, todo mundo usa alguma coisa da Johnson. Sim. Né? E você veja bem, lá em 97, 98, ou seja, há 21 anos atrás, né? Isso. Esse foi um projeto que o Lisboa tocou, né? Principalmente o Lisboa, mas o Lisboa teve uma ideia genial de instituir, ninguém falava nisso. Nós construímos, abrimos, implementamos a Universidade Corporativa da Johnson & Johnson, com gamificação, em 97, onde todo mundo tinha um aprendizado dentro de um portal, ainda meio que rudimentar dos padrões da época, mas eficiente. Era o que a tecnologia permitia. E as pessoas faziam treinamento ali e participavam de games, ganhavam pontos que nós chamávamos de sucessos, né? E esses sucessos eram trocados por presentes, por prêmios que a Johnson & Johnson disponibilizava dentro do portal. E aí teve todo um programa, isso tudo é muito mais amplo do que eu estou contando aqui, mas serve para te dizer que os americanos também vieram no Brasil, porque nos Estados Unidos não tinha universidade corporativa, também vieram fazer benchmarking aqui para poder levar o projeto para os Estados Unidos, né? E quer mais case de indústria? Não, eu ia falar sobre a assertividade, né? Você deu 2 cases da indústria. E o nível de assertividade em termos de customização de metodologia é só a gente olhar até para Casas Bahia, né? Que até hoje o Prove que foi implementado, acho que vale a pena você comentar. A Casas Bahia foi outro. Então agora voltando para o varejo, então Casas Bahia 2005, maior anunciante do Brasil, tá? Essa é o maior anunciante do Brasil, eles eram, tá? Sim. Eles nem Coca-Cola, nem Ford, nem Volkswagen, nem Banco Itaú, nem Banco Bradesco, ninguém gastava mais dinheiro, investia mais dinheiro em mídia, na época só mídias convencionais, né? Televisão principalmente. Televisão, rádio, outdoor, jornal, tabloides para você colocar dentro de jornais, né? Os jornais eram todos de papel, então, enfim, eles eram uma hora anunciante juntando as mídias diferentes. Só que a Casas Bahia, eles eram uma ogiva comercialmente falando, já eram grandes, mas eram menores que o Ponto Frio. Tá? Enquanto empresa, menor que o Ponto Frio, mas a maior anunciante. Mas fisicamente falando, não sei dizer o faturamento. Fisicamente menor que o Ponto Frio na época. Eles tinham uma guerra civil entre eles. A Casas Bahia era extremamente fraca no Rio de Janeiro, porque lá era a casa do Ponto Frio, e consequentemente o Ponto Frio era muito fraco no estado de São Paulo, porque é a casa da Casas Bahia. Então, eles tinham esse problema de mercado e um queria atacar os 2 maiores mercados do Brasil ali, né? E a Casas Bahia, então, essa ogiva comercial já era, mas com um problema, se me permite aqui falar, né? Uma dor
gigante, porque o que levou a Casas Bahia a ter sucesso em vendas lá dentro? É que era a conversão de vendas, né, Pietro? Que é uma coisa grave no varejo. Então, eu fui visitar muitas lojas da Casas Bahia em Niterói, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Florianópolis. E eu vinha com aquela impressão de que, cara, não são nem lojas, são rodoviárias. Sabe rodoviária? Sabe terminal de ônibus às 6 da tarde? Casas Bahia é um terminal de ônibus do centro. Era tanta gente dentro da loja, tanta gente, filas para pagar carnê, gente circulando, mas era visível que a conversão de vendas não era boa. Então, a Casas Bahia, ela era uma ogiva comercial por questões estratégicas, mas não ligadas à área comercial. Por quê? Tinha crédito fácil, preços bons, porque era um grande comprador, então conseguia ter um mix de produtos com preços muito competitivos, porque comprava bem, excesso de mídia, loja espalhada para tudo quanto é lado, mas isto não é a área comercial, isso é estratégico, é marketing. O que é a área comercial? Senhores vendedores e gerentes, deste quinhão todo de vendas, qual é a parte que diz respeito somente a vocês? E a gente via muitos problemas de atendimento, né, Pedro? Então a Sucesso entrou com tudo ali de você levar o princípio de ter método de vendas para os vendedores, aí você já está falando do perfil de vendedor de varejo. Completamente diferente. Você tem que ter a linguagem deles, entender o mundo deles, entender sem nenhum preconceito, mas entender o nível social, nível cultural, nível educacional, nível financeiro. Você tem muita gente com dificuldades trabalhando em vendas ali, às vezes pessoas com dificuldade financeira, com dificuldade de morar muito longe da loja, de uma série de coisas que você chega ali e você diz para ele assim: meu amigo vendedor da Casas Bahia, você vai ganhar mais dinheiro, muito mais, você vai vender mais, se você estudar comigo o método de vendas que eu fiz para você. E o seu gerente vai te treinar. Então você vai converter mais clientes, você vai melhorar teu ticket médio, você vai vender mais serviços e você vai melhorar de vida. Mas temos que convencê-los de que eles precisam estudar, eles precisam se especializar. Então nós criamos, como você citou, o PROV. Foram formados um grande grupo de multiplicadores de campo, cada qual ajudava o seu gerente regional. Na época eram 32 regionais, 575 lojas, espalhadas por quase todo o Brasil, em que pese a Casas Bahia não tinha loja na Bahia, né? Não tinha loja na Bahia, não tinha loja no Rio Grande do Sul naquela época. E foi um grande case. Ficamos na Casas Bahia 7 anos, o PROV se tornou um grande departamento que acomoda hoje mais de 250 pessoas. Casas Bahia se tornou a Via Varejo e eles investiram maciçamente nisso, se tornaram um case de gestão de pessoas, de treinamento, desenvolvimento, e enfim. Evoluíram muito, né? Eu diria que eles poderiam dar consultoria hoje de como que faz isso. Eu acho interessante, né, o legado que a Sucesso deixou, né, dentro das Casas Bahia, né? A gente foi, já comentei isso com você, mas acho que vale colocar isso aqui para o pessoal. A gente foi almoçar num restaurante, um dos melhores restaurantes que tem ao lado de um dos nossos escritórios aqui em Curitiba. E a gente estava se servindo e conversando sobre o trabalho e o dono do restaurante falou assim: vocês são da Sucesso em Vendas? Ele falou: sim, né? Pô, conhece? Eu até achei que poderia ser um benefício que a Sucesso tinha por almoçar no restaurante ali perto do pessoal da empresa. Aí ele falou assim: não, é que eu fui formado por vocês, o Paulo era o meu instrutor na época, eu era gerente distrital, acho que era alguma coisa assim, que era nomenclatura lá. Eu falei assim: pô, gostava muito, sou muito grato pelo Sucesso. Então, pô, isso é uma coisa que
Em termos de impacto. Tem uma coisa interessante na Casas Bahia, a gente foi muito criativo em tudo, né? Na Casas Bahia. A gente criou método por boca de caixa, método de venda de serviço, método específico para vender móveis, método para vender linha branca, método de tudo, né? Quando eles tinham a super loja no IMB, né? Nós formávamos 950 vendedores para passar no período do Natal dentro do IMB, para receber as pessoas que iam lá fazer compras. Mas uma das coisas que me deixou muito popular dentro da Casas Bahia foi que a gente criou a TV Bahia. Naquela época, então nós íamos para dentro da Band, né? Da TV Band, nos estúdios da Band, fazer um programa de televisão de 15 minutos. Olha a coisa do tempo da Era da Pedra Lascada. Então nós gravávamos e aquilo era replicado em 575 fitas VHS. Nossa! Não tinha como mandar a imagem para a loja. Gravávamos na fita VHS, as fitas iam por malote e os gerentes punham no... Olha, até me fugiu o nome do aparelho. Do videocassete. Videocassete, no videocassete, e o pessoal assistia o nosso programa da TV Bahia no videocassete, na VHS, né? Sim. E é interessante que você usou o termo, né? Como se remetendo a algo antigo, mas na época isso não era antigo. Meu Deus! Isso era a revolução. A rede de varejo tinha um programa de televisão próprio. E quem era o âncora? Paulo Lugli. O ser que vos fala que eu era o âncora. E nós tínhamos muita coisa divertida. Perfeito. Tinha um multiplicador que ele se fantasiava de a mãe de Iná, ele punha um turbante, a gente tinha um cenário onde ele tinha uma bola de cristal, onde ele falava das 8 atitudes vencedoras, punha umas fumacinhas, tudo roxo, daí ele... Piepo, tô vendo você na loja 32, você não se levantou para vencer hoje. Vá até o banheiro e dê um sorriso para você. Aí a mãe de Iná era muito engraçada. Tinha o horóscopo do vendedor vencedor. Olha, o programa era muito divertido. E ali, como nós estamos fazendo aqui, eu entrevistava diretores, superintendentes, vendedores de sucesso. Nós tínhamos entrevista de campo que entrava no ar. Enfim, era um programa de televisão. Então, né, a partir do momento que surge sucesso em vendas, né, isso é muito interessante. Os exemplos que você deu a sucesso, sempre inovando e sempre levando, né, projetos altamente customizados, né, não só no sentido de metodologia e de formação de pessoas, mas de criatividade também na forma de fazer isso. Né? Acho que isso também, você colocou sobre 2 princípios, eu diria que tem esse terceiro princípio em todos os projetos. Os nossos seminários sempre foram altamente criativos, as pessoas iam para um parque de diversão. Isso nos anos 90, nós nunca fizemos um seminário que não tivesse gamificação dentro da sala de aula. Ninguém sabia fazer isso. Nós brincávamos com Lego, com tabuleiro. Quando começou a ter um pouco mais de recurso digital, passamos para o digital, mas a gente fazia verdadeiras competições entre as pessoas dentro da sala de aula. Era muito marcante, porque a forma também era muito criativa. Muito criativo, porque o que fica na gente é aquilo que gera emoção. Emoção. Perfeito. Você tem que ensinar com emoção. Tudo que... Até eu fiz o artigo, né? Eu comparo a montanha-russa da Hulk, né? No parque do Universal, em Orlando, que... Acho que a grande lição daquilo é a diferença entre experiência e emoção, né? Gerado nas pessoas. Muito se fala sobre experiência. As pessoas, você tocou numa coisa certa. Então todo mundo fala do chavão. Eu preciso gerar experiência. Causar uma boa experiência do meu aluno, uma experiência do meu usuário, uma experiência do meu gerar consumidor. É o que a experiência gera. A experiência não é o fim. Total. A experiência é o meio. Você participou daquela experiência. O que você sentiu disso? É a emoção, o sentimento. Qual é a emoção? 100%. Não, sempre vai ter uma emoção. Né? A emoção faz parte de tudo.
Foi uma emoção de tristeza, foi uma emoção de alegria, foi uma emoção de prazer, foi algo que deixou extasiado, extremamente marcante. Então, assim, essa é uma expressão mal colocada. Então, eu ir na sua loja como cliente, eu estou tendo uma experiência. Ponto. Qualquer forma vai ter uma Qual experiência. é a emoção que esta experiência me gerou? Eu vou sair daquela loja 5 minutos depois, eu vou esquecer completamente? Ou aquilo vai me marcar de alguma forma que quando a gente vai para a NRF em Nova York, né, com a National Retail Federation, lá com os eventos, eu já tive o prazer de ir 3 vezes, a grande discussão desde 2013, quando eu fui a primeira vez, como manter o varejo físico aberto. Como é que você faz para manter as lojas abertas? O que justifica o custo de um imóvel dentro de um shopping, pagando royalties, aluguel, luz, 12 horas, 14 horas funcionando, sendo que as pessoas podem comprar pelos seus smartphones, pelos seus computadores. Quer dizer, as pessoas elas não precisam mais ir às lojas. Elas vão se elas quiserem, só se elas quiserem. Então, o que acontece? Tem uma coisa que o varejo físico é dele, que é bom, que não vai substituir nunca. Porque as pessoas gostam, é um tipo de lazer. Sim. As pessoas gostam de ir nas lojas, as pessoas gostam de passear, de ver vitrines, de entrar, de pegar. Este gosto não vai desaparecer. Talvez elas gostem só de ir passear. Tomar um sorvete dentro do shopping, levar a molecada para comer um sanduíche e ficam passeando, vendo vitrines, mas não compram nada porque não vale a pena. Não justifica. Mas se essa loja gerar experiências que gerem emoções positivas, ela vai estar sempre viva, aberta, e as pessoas tendem a voltar lá. Exato, eu acho que usando isso que você falou, acho que principalmente, né, falando só do varejo agora, também se estende para outros modelos, mas saber utilizar, né, de toda a digitalização que aconteceu, né, usar da melhor forma para que isso beneficie também, né, as lojas físicas, né? Hoje não tem mais como a gente colocar um conflito entre loja física, o digital e o físico, né? Quem enxerga isso separado ainda tem muita dificuldade, né? Ou em um e outro, é como se fosse uma concorrência do físico com o digital. Já estamos avançando num ponto que nem está se querendo mais falar em omnichannel, né? Exato. Porque essa questão do conceito do omnichannel começou ali por 2009, 2010, quando começou a possibilidade de você comprar no .com, comprar no site, daí não sei o que, daí começou a ter essa divisão de águas. Você vai comprar na loja ou vai comprar no site? E essa guerra civil, né? E você vê que no Brasil o varejo está perdido com isso ainda, né? O varejo ainda não soube. Há pouco, algumas lojas, evidentemente, algumas redes estão muito bem. Mas eu estou falando do varejo em geral, sim, né? Sim. Varejo em geral, não vamos falar das exceções. E aí essa integração, ela deixa de você se preocupar com o omnichannel. Nós temos que falar agora do customer centric. O customer centric. O cliente no centro. Independente se ele está comprando pelo WhatsApp, se ele comprou no teu site, se ele foi buscar na loja, se ele está comprando na loja, enfim, não importa. E como é que eu integro tudo isso para que todo mundo ganhe? Perfeito. Eu não tire a venda do vendedor do varejo, da loja física, ao mesmo tempo saiba remunerar a estrutura que está por detrás ali de um digital. Essa inteligência, essa estratégia é o caminho do varejo agora. Perfeito. Acho que não só do varejo, de qualquer modelo de negócio hoje. Completamente. Né? E até a gente está falando do Paulo, né? Eu vou retomando um pouco. Aí o Paulo teve a fase do Paulo consultor, o Paulo que implementou o projeto, até chegar no Paulo vendedor da Sucesso em Vendas, né? O Paulo que começou a representar a Sucesso em Vendas, porque entra uma curiosidade, implementamos projetos na Casas Bahia, Boticário, BASF, todos esses que você falou, fora a coleção de projetos que a Sucesso tem hoje,
como é vender para esse tipo de cliente, né? Aí a gente já traz para um momento atual, né? Hoje o Paulo vendedor, né? Logicamente com uma estrutura comercial por detrás, mas a venda para esse tipo de player, né? Porque aqui, como que eu entro numa Casas Bahia, como que eu entro num Boticário, enfim, Então. como que eu começo isso tudo, né? Acho que isso é uma grande curiosidade. Fazer o projeto lá é um passo além do que eu considero o mais complexo, né? Que é como entrar nesses players. Aí, olha só, vou voltar a 1972. Eu não vou contar a história toda. Mas quando eu tinha 10 anos, eu fui coroado no grupo escolar Hildebrando de Araújo, aqui em Curitiba. Eu fui o campeão de vendas das rifas para a festa junina da escola. Isso em junho de 72. Eu tinha 10 aninhos. Não, eu tinha 9 anos, né? Bom, então, Pietro, desde lá, ali eu aprendi o que era ser um bom vendedor. E eu aprendi o quanto eu amo vender, quanto eu gosto. Então chegamos 50 anos depois, ou 49 anos depois. Hoje o Paulo vende projetos altamente complexos para empresas de sucesso. Eu vou começar com algumas coisas subjetivas antes disso. Eu ia até tocar nesse ponto, eu acho que são duas coisas, né? A gente está falando de uma inteligência de processo e de um fator humano. Né? Acho que eu queria ouvir do Paulo o fator humano. Então, até porque eu diria isso que serve para todo mundo, tá? E eu tive já muitos feedbacks, né? Porque, por exemplo, nós estamos com projetos bem desafiadores nesse momento. Muito. Por exemplo, com Rede Panvel, que são 600 farmácias, é um grupo gigantesco. Agrofel. A Dimed, que está lá em Porto Alegre, né, que está por dentro, é o grupo que comanda a Panvel. Nós temos com a Agrofel, que é uma das maiores empresas do agronegócios do Brasil. A gente está com a Vale e Valmont, que é a maior empresa de irrigação do mundo, que está em Minas Gerais. Nós estamos com a Caoa, que hoje é a empresa automotiva que mais cresce, mais se desenvolve no Brasil. Então pense você assim, que todos esses projetos, e também temos clientes menores, que o princípio que eu vou dizer é o mesmo, né? A gente tem orgulho de todos os nossos clientes, não vou citar mais, para senão nós estamos com 32 projetos, eu ficaria aqui só falando de todos. Nós temos desde redes de farmácias com 22 filiais, são redes pequenas, em que você está direto com o dono, e você está nessas grandes empresas onde você também fala com o presidente da empresa, com o dono. Perfeito. Né? São níveis de complexidade diferentes. Você fala, por exemplo, o grupo Erval, que tem a loja Está Aqui, que tem a Airplace, que é o nosso cliente. Então, estou me lembrando dos presidentes, dos donos. Você fala do fator humano, que serve para todo mundo. Vendas, antes de mais nada, é você ter uma profunda crença no que você vende. Perfeito. Você precisa acreditar com a alma no que você vende, porque as pessoas percebem isso quando você está sendo sincero, ético, honesto, que você está cheio de entusiasmo, que você vibra com o que você está vendendo, que você defende aquilo como se fosse as cores do teu clube, né? Brincadeiras à parte, diz que um homem troca de mulher, mas não troca de time de futebol, né? Para ver o quanto a camisa do clube é forte. É uma piada que tá por aí, mas olha, é possível. Muitos casamentos se dissolvem, mas o cara continua torcendo daquele time. Quer dizer, uma vez que ele ama. Então isso tem muito a ver nisso, de você defender teu produto, de você vender o teu serviço, de você incorporar aquilo como de você gostar, de você passar credibilidade. Então isso é uma coisa. Como que você adquire isso? Tendo conhecimento. Porque você tem que ser especialista. Você tem que conhecer profundamente o produto, você tem que conhecer os detalhes, você tem que saber onde você se diferencia daquilo que está aí no mercado, que parece ser igual a você, mas é só uma ilusão, né? Você está aí com a tua camiseta hoje, ser diferente é ser de verdade. A sucesso em vendas é de verdade. O resto é imitação. Sempre ser de verdade. Me desculpe, a sucesso em vendas é original, é única, é a número 1. O resto é tentar fazer de imitação. Então nós somos de verdade. Então quando eu chego na frente
de um decisor ou de um grupo de decisores em grandes empresas, a forma como você se expõe, a energia que você coloca no que você está vendendo, o cuidado, muito cuidado, a máxima de ter sucesso em vendas para um vendedor é exercer empatia, saber ler as pessoas, falar no tom, com as palavras, ser carismático no sentido de entender o sentimento das pessoas, o humor das pessoas. Se as pessoas querem que você seja mais rápido, mais detalhista, se elas te permitem fazer determinadas brincadeiras às vezes, né? Então, eu conto um exemplo aqui, por exemplo, um fechamento lá com a loja está aqui, um grupo que fatura aí 2, 3 bilhões por ano. Isso é aberto. E as 12 pessoas para tentar fechar o negócio comigo e tal. O presidente da empresa lá, o seu Aguinello, né? E você tem aquela sensibilidade que eu vi que ele estava escutando e tal. E eu, no meio da reunião, falei assim, seu Aguinello, veja, o senhor tem o poder da caneta, né? Então, pegue a caneta, seu Aguinello, levante, vai lá no departamento pessoal e assine o contrato para nós, seu Aguinello. Só está faltando o senhor dar ok, tá todo mundo aí aguardando. Quer dizer, ele gostou daquela brincadeira naquele momento, mas você tem que saber lidar com as pessoas, quebrar o gelo, enfim. Isso é o lado mais humano, não sei se esse exemplo... Perfeito, é ótimo. Eu acho que, até engatando, um ponto que eu queria trazer, né, para nossa conversa, com todas as mudanças, né, a transformação digital que a gente fala o tempo todo, né, como que você sentiu, né, tendo que adaptar, porque o fator humano muitas vezes está aqui, tá no tete a tete, você sentir as pessoas. Aí vem uma pandemia e mostra que você não pode mais estar lá presente na mesa com os diretores, com os presidentes para fazer uma venda. Você precisa adaptar tudo isso, né, em outros canais, né? Isso é uma dificuldade. Foi. Como que você sentiu isso, né, num primeiro momento? Olha, quando começou a pandemia, quando estourou a pandemia, eu estava com 4, 5 passagens aéreas compradas, um trecho de ônibus e um de aluguel de carro. Estava naquela loucura. Uhum. Para falar de sucesso e apresentar sucesso, era um paradigma completamente concretizado na minha cabeça. Imagina que eu vou conseguir, tem que ser pessoalmente, né? E da noite para o dia, tivemos que cancelar tudo, pedir reembolso, desmarcar, as empresas entraram em pânico. Nós sofremos com isso, evidentemente, e eu acho, Pepo, que o sucesso está muito mais ligado à capacidade das pessoas e das empresas de se adaptarem ao meio do que qualquer outra coisa. Isso é em tudo, tá? Se você pegar assim, a história da evolução do planeta Terra, as espécies que existem hoje são as que souberam se adaptar às grandes mudanças climáticas, de terremoto, de cataclismos. Então, o que nós fizemos em tão pouco tempo? Eu confesso que foi difícil. Eu no primeiro momento, custei para acreditar como que eu vou convencer um cliente a comprar um projeto de R$500 mil comigo pelo telinha do computador, por uma call via Teams ou Zoom. Que é um dos canais, né? Um dos. Então, você está falando para a gente. Bom, como que a gente faz? Vamos fazer, tá? Vamos se adaptar. É isso, as pessoas ficam paradas muito, ficam reclamando. E eu trago esse exemplo, a gente falou do varejo agora há pouco, né? Varejo, seja o nosso modelo de vendas, vender um projeto de R$500 mil, seja uma indústria, né, que muitas vezes, na maioria das vezes, possui seus vendedores de campo que precisavam ir até os clientes para vender. Quando você olha e pensa, cara, eu preciso me readaptar, e você olha quais são os canais disponíveis, você citou, por exemplo, a videoconferência, a gente está falando de telefone, de mensagem, a gente está falando de uma série de canais.
E aí as empresas viraram a chave e falaram, pô, a gente precisa começar a usar essas ferramentas. Mas Pipo, nós fechamos 4, 5 projetos aqui do Sucesso em Vendas só pro WhatsApp. Sim, exato. Depois ficamos trocando mensagem isso, um mês e o presidente fechou comigo pro WhatsApp. Nós não falamos mais. E uma coisa que é muito curioso, né, que eu penso muito sobre isso. Todos esses canais, chamada de vídeo, WhatsApp, chat, enfim, qualquer uma dessas ferramentas que são utilizadas hoje, se a gente parar para pensar, o que elas têm em comum? Assim, desde que elas surgiram. Elas foram desenvolvidas por pessoas para o objetivo de facilitar a comunicação de pessoas que não estão fisicamente juntas. E isso parece algo tão anormal quando você olha para vendas, empresas que até hoje não utilizam disso. Qual que é o problema de utilizar isso para fins comerciais, né? Esse é um grande paradigma. Voltando ao nosso pioneirismo, lá no Círculo, em 1993, 94, nós somos uma das poucas e primeiras empresas no Brasil que dava consultoria e implementava telemarketing. Porque também havia um paradigma, quem que vai comprar alguma coisa por telefone? Ninguém compra nada por telefone. O telefone foi feito para a gente conversar, não para vender. Exato. Vou dizer para você, a questão do telemarketing surgiu no Brasil em 88, 89, teve um grande congresso no Rio de Janeiro, eu participei, e em 92, 93, nós estávamos já dando consultoria de como que você implementava esse canal de vendas. E as pessoas franziam o nariz. Ninguém vai comprar nada por telefone. Telefone fixo, discado ainda por cima, que você punha o dedo e discava. Hoje em dia você fecha vendas olha, eu vou dar um exemplo canais. que me aconteceu, você está falando aqui. Por exemplo, todo mundo conhece hoje, quer dizer, todo mundo conhece não, mas o pessoal mais da tua geração está mais antenado aí, por exemplo, com a Reserva, a loja de roupa, se me permite citar. Eu não sou um cliente deles, assim, mas eu fui lá já algumas vezes comprar presente para dar para os meus filhos, enfim. Eles tinham o meu cadastro. Esses dias me ligou um vendedor, passou mensagem, perguntou se podia ligar, me ligou. Olha, eu não quero te incomodar, mas você tem o nosso cadastro aqui, você foi, claro, é uma estratégia deles, que eu fui escolhido, premiado, com um projeto deles, que eles fazem isso com todo mundo, e se eles podiam mandar para mim mais 6 sacolas cheias de roupa, que eu não me preocupasse com nada, que eu não ia ter custo nenhum, que só eles queria que eu desse ok, que eles tinham o meu endereço, confirmou o meu endereço, e se eles podiam mandar aquelas sacolas lá para casa. Isso ele usou o WhatsApp, usou o telefone. Mandou essa, eu falei, olha, eu não quero nada, não, mas o senhor não precisa, só me permita fazer meu trabalho, me convenceu. Foram as sacolas lá para casa. Claro que eu fiquei com uma blusa e 2 camisetas. Não tinha como as sacolas voltarem. A estratégia mini-channel deles é sensacional. E eles foram lá, pegaram as sacolas, levaram embora, e aí tinha uma promoção, tinha desconto e não sei o quê. Claro, agora ganhei mais desconto porque eu aceitei as sacolas. Enfim, o que está acontecendo? Eu tenho que comprar um presente. Como eu tenho um cupom de desconto porque eu comprei coisas daquela estratégia, eu vou na loja deles agora usar o cupom de desconto para dar presente. Então, o varejo precisa se reinventar nas suas estratégias de buscar clientes, Perfeito. de ir até o cliente, de se comunicar com o cliente, seja por telefone, enfim, como a gente está comentando aqui. Perfeito. Eu acho que engatando nisso, né, até para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, eu acho importante, é aí que entra sucesso em vendas, né, para ajudar as empresas a conseguirem enxergar isso de uma forma 360, né? Como você disse, né? Agora, se me permite, né? Eu tô te entrevistando, mas agora eu vou puxar um pouco a fala. Sim, eu vou puxar um pouco a fala. Eu acho que o pioneirismo vem desde o início de toda essa história, né? Acredito que cada vez mais nós ditamos tendência no que a gente faz, né? Então a gente consegue ter a percepção das coisas, de todas essas mudanças, né, rapidamente, né, a ponto de, cara, a gente precisa ir para este caminho. Perfeito. Né? Então hoje, quando a gente fala da própria Sucesso em Vendas, aí eu vou passar a palavra para você, que chegamos no atual momento, né, de Paulo Lugli. É uma empresa que todos os seus projetos, né, a gente mantém essa essência que surgiu com você, com Lisboa, lá no início da Sucesso em Vendas, entregar soluções 100% customizadas para os clientes.
E o 100% customizado, a gente tem que olhar para esse tipo de evolução tecnológica, né? Cada vez mais a gente Sem vai dúvida para esse nenhuma. caminho. E, né, pegando o conceito que você falou, somos uma empresa customer-centric, uma empresa que vai colocar o cliente sempre no centro e as soluções serão desenvolvidas a partir disso, né? Não o contrário, né? Construir soluções prontas, engessadas e tentar empurrar isso para o cliente. Eu só reforço, então, na história nossa, desde o começo do círculo, sucesso, neste momento, uma grande revolução está acontecendo no nosso posicionamento, a questão do customer-centric levado profundamente a sério, e daqui para frente, todos os nossos clientes terão suas soluções de fato na sua dimensão, no seu conteúdo, na sua forma de execução, no seu processo de implementação, 100% pensado no cliente. Então, a gente já começou isso. Hoje nós já estamos com alguns cases super interessantes, maravilhosos, com uma repercussão fantástica dentro de alguns clientes, pelo fato de você ter um cuidado, investir muito mais na leitura do cliente, no levantamento de dados do cliente, de você ter certeza de onde o cliente está inserido e cuidando, às vezes, de duas coisas básicas. Quais são as dores, de fato, deste cliente? Aonde ele tropeça comercialmente? Por que que eles perdem vendas? Qual é o tamanho dessa perda? Qual é o potencial? Aonde poderiam estar? Isto é dados. Então, nós vamos investir muito nisso. Segundo, dentro de dados. Aonde este cliente quer ir? Perfeito. Quanto ele quer vender? Qual é o tamanho que ele se enxerga daqui 12, 24 meses, 36 meses? Ok, você tem estas dores, você tem estes problemas dentro da tua área comercial, você tropeça nessas situações, mas você quer ir para lá. Aí entra sucesso em vendas com algo absurdamente customizado. Linkado no quê? Para consertar estas dores. Perfeito. E levar o cliente lá na meta dele. Tá? Então, não tem solução pronta. Não. Sabe por quê? A solução é, nós temos mentes brilhantes dentro da Sucesso que vão conseguir entender este cenário dentro dos dados e propor para cada um deles soluções completamente diferentes. Talvez, evidentemente, a gente não vai abrir mão sempre do princípio de que continuamos acreditando que vendedores precisam de método de vendas, porque vendas é ciência e lideranças precisam saber treinar os vendedores. Perfeito. E até para puxar aqui, você comentou sobre a minha camiseta, né? O ser diferente é ser de verdade. Eu acho que trazendo isso para sucesso em vendas, quanto mais a gente vê, né, empresas, concorrentes, enfim, tentando se assemelhar a nós, a forma da gente ser diferente é o quê? É ser de verdade, fazer o que a gente sempre fez, né? O que foi ser sempre pioneiro nas soluções que a gente vai entregar para os nossos clientes. Então, a gente também não é apegado, né, a modelos antigos, então a gente, cara, isso funcionou até um certo ponto, foi muito bom, mas não é o que vai funcionar daqui para frente. Então, a gente precisa ter essa agilidade, né, de mudar. Você acabou de falar sobre o sucesso está relacionado à capacidade de se adaptar. Eu acho que a gente está sempre pronto para se adaptar e isso não vai mudar de jeito nenhum. Para isso, nós temos que entender a Sucesso como um hub de talentos. Perfeito. Nós temos talentos aqui dentro. Perfeito. E esses talentos em todas as áreas. Estas pessoas é que vão nos manter nessa situação de vanguardista, e todos nós, um pouquinho de cada um de nós, é que faz a Sucesso uma empresa única, diferente e verdadeira. Perfeito. E para finalizar, só um ponto, né? Falando do Paulo, né? A gente começou falando do Paulo, para finalizar falando do Paulo, mesmo como sócio e diretor da Sucesso em Vendas, tem uma coisa que o Paulo não abre mão, é de ser vendedor da Sucesso em Vendas. Não, Pedro, eu gosto. Inclusive, quando eu me apresento, eu gosto de me apresentar como vendedor. Eu sou, quem é você?
eu sou o vendedor, né? Eu não sou o diretor, Perfeito. Eu não sou o presidente. E quando eu abro uma convenção, como eu vou abrir algumas agora, que eu mesmo vou conduzir 2 convenções de vendas, graças a Deus, as pessoas voltando às convenções, né? E a pessoa quer um currículo meu lá, né, para falar. Falei, cara, fala que eu sou vendedor da Sucesso em Vendas, eu me sinto mais à vontade. Sim. Né? Perfeito. Diretor, presidente, pós-graduação de não sei do que. Isso não me leva a lugar nenhum, né? Título não serve para nada. Então Perfeito. eu sou o vendedor e talvez isso ajude muito a passar credibilidade, né? E as pessoas que estão do meu lado sabem o quanto a minha alma faz parte aqui do Sucesso em Vendas e do bem que a gente faz para os nossos clientes, né? Perfeito. Nós somos uma empresa de fomento. Perfeito. Nós ajudamos a economia a ir melhor. Perfeito. E nós transformamos vidas. Perfeito. Nós transformamos vidas, isso é o mais importante. As pessoas, o ser humano melhor, com educação, ganhando mais, podendo realizar seus sonhos, porque tiveram educação através. Isso me motiva muito, é o que mais me motiva. Perfeito. Tá? Essa transformação das pessoas. Isso, todo mundo deveria pensar nisso. O retorno sempre é muito bom. Perfeito. Que honra esse bate-papo, Paulo, nesse primeiro episódio aqui como agradeço. host, entrevistando o pessoal. E é isso, gente. Foi um grande prazer, né? Finalizamos aí mais um episódio, né, do Sales Talk, para vocês que estão nos assistindo no YouTube, estão ouvindo a gente no Spotify. E na semana que vem a gente tem mais um episódio muito legal para vocês, beleza? Um abraço. Tchau, tchau, Paulo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Sales Talk.